Nesta manhã eu gostava de partilhar com os irmãos um pensamento, algo que certamente é aquilo que cada um de nós anseia, que é ver face a face o Senhor Jesus Cristo. Anseia pelo dia em que irá ver face a face o Senhor Jesus Cristo. Ansiamos pela sua vinda, porque Ele vai vir, tal como veio da primeira vez, e que certamente também muitos puseram em dúvida, mas a palavra do Senhor não falha. No tempo determinado pelo Senhor, todas as coisas acontecem. E no tempo determinado pelo Senhor, por Deus, o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo, nasceu como um bebê, morreu na cruz, fez toda a obra. As suas palavras na cruz foram: está consumado. Tudo quanto era necessário foi feito. Ele não deixou nada por fazer. E é por isso mesmo que nós temos nele uma salvação completa, uma salvação perfeita. E nós, que um dia, pela graça de Deus, o Senhor se revelou aos nossos corações e nos mostrou realmente o que é o verdadeiro amor, como acabámos também de cantar neste hino. Se aquilo que Deus fez por nós não é amor, então o que é? Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Deu o seu Filho para morrer na cruz por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é essa a minha oração, eu desejo no meu coração, é que todos nós que estamos aqui nesta manhã estejamos nesta condição de filhos de Deus. Porque um dia nascemos de novo, crendo no Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador. E permita ao Senhor que, de facto, todos nós que aqui estamos, estejamos nessa condição. E que nenhum de nós cometa a loucura de desprezar o amor de Deus, a graça de Deus, a salvação que Deus realmente está concedendo a este mundo. Mas o meu desejo, o meu anseio é realmente ver face a face o meu Salvador, estar com Ele, vê-lo. E isso pode acontecer ou através da morte, porque eu não sei quando é que isso vai acontecer. Pode ser hoje, pode ser, não sei. Mas uma coisa eu sei: eu estou preparado para me encontrar com o meu Senhor. Eu estou preparado para me encontrar com Deus. Esse encontro é inevitável. Nós lemos nas Escrituras o Senhor dizendo ao seu povo: prepara-te, ó Israel, porque um dia vais ter de te encontrar comigo. Quer queiras, quer não. E eu mesmo, hoje, o Senhor continua a dizer a este mundo: prepara-te, porque um dia vais ter de te encontrar comigo. E permita ao Senhor que todos nós estejamos preparados para esse encontro. E como disse, e repito, e nunca é demais repetir, essa preparação, ela é através do Senhor Jesus Cristo. Estar em Cristo, crer nele como nosso único, verdadeiro e suficiente Salvador. Nós estamos iniciando um novo ano, como temos falado ainda hoje. Não é velho no ano, novo ano, para nós é a mesma coisa. Porque Deus não muda. Contámos com Deus no ano passado e podemos contar com Deus durante este ano. Ele não falha, Ele não muda, Ele é fiel. Ainda que o homem seja infiel, Ele permanece fiel. Portanto, o Senhor não muda. E como diz a sua palavra,
Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra jamais passará. Ela não deixará de ser cumprida. E, quem sabe, só Deus sabe, como eu disse, se este ano não será o ano da vinda do Senhor. Hoje mesmo, amanhã, não sabemos. Tal como não sabemos o dia em que partimos pela morte, também não sabemos o dia em que partiremos ao encontro do Senhor nos ares. Por isso, importa, sim, e repito, estar preparado para esse encontro com o Senhor. Como é evidente, com a vinda do Senhor para arrebatar a igreja, irão ao encontro dele aqueles que são a sua igreja, que nasceram de novo, que creram de facto o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, que têm a marca, e essa marca é o Espírito Santo. Portanto, esses estão preparados, e quando o Senhor voltar, irão ao seu encontro de facto aos ares. E diz o apóstolo Paulo, partir e estar com Cristo é muito melhor. Todos nós sabemos e experimentamos diariamente as dificuldades que é viver neste mundo. Não é fácil. Os problemas são muitos. As dificuldades são muitas. De facto, não é fácil viver realmente neste mundo. Aquilo que estamos rodeados de um sofrimento tremendo. Por isso o apóstolo diz, partir e estar com Cristo é muito, muito melhor. Também o apóstolo João, em Apocalipse, no capítulo 20, o apóstolo João, depois de contemplar e de ver aquilo que está reservado para aqueles que são do Senhor, que são a sua igreja, que já nasceram de novo, aquilo que está preparado de facto para eles, o apóstolo de João, e falando acerca da vinda do Senhor, ele dizia, ora vem, Senhor Jesus, ora vem, pode ser, eu anseio, eu desejo a tua vinda, porque eu quero estar contigo. E como diz a Escritura, na presença do Senhor há delícias perpetuamente. É a palavra de Deus que o diz. E eu creio nesta palavra. Não é palavra de um homem, é a palavra de Deus. E como temos dito, ela se cumpre. Nada ficará por cumprir. E por isso, virá o dia em que o Senhor virá arrebatar a sua igreja e nós estaremos com Ele para todo sempre. O apóstolo Pedro, e aí eu queria que nós fôssemos ler o apóstolo Pedro na segunda epístola, o apóstolo Pedro falando acerca da vinda do Senhor no capítulo 3 e verso 4, ele diz assim, capítulo 3, verso 4, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Há quem ponha em dúvida a volta do Senhor, a vinda do Senhor. Há quem brinque com isto. Há quem de facto duvide. Mas duvidar da vinda do Senhor é duvidar da palavra de Deus, é duvidar de Deus. Mas continuando a leitura, no versículo 8, diz, mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Portanto, o Senhor Jesus Cristo veio há 2023 anos. Significa que veio há 2 dias para o Senhor. Porque 1000 anos para o Senhor é como um dia, e um dia é como 1000 anos. E o apóstolo continua e diz, versículo 9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham
a arrepender-se. A razão por que o Senhor Jesus Cristo ainda não veio é porque Deus quer que os homens se salvem. Porque no dia em que o Senhor Jesus vier para arrebatar a sua igreja, esta dispensação da graça de Deus, esta oferta da parte de Deus, a salvação, ela terminará. E depois começará uma nova fase. Começará um novo período terrível. Por isso, porque Deus ama o pecador, porque Deus quer realmente que todos se salvem. E por isso o Senhor continua a ser longânimo para este mundo. Continua ainda a dar oportunidade. Continua ainda a dar oportunidade a que os homens se reconciliem com Ele. Portanto, este tempo que ainda não veio o Senhor Jesus, é um tempo de graça para este mundo. É uma oportunidade que Deus ainda continua a dar a este mundo para que se reconcilie com Ele, para que se salve. Não é para duvidar, não é para blasfemar, mas sim que o Senhor nos dê a graça e sabedoria de entendermos que o Senhor ainda não veio, porque o Senhor continua a amar este mundo e continua a dar oportunidade a este mundo para que se reconcilie com Ele. Porque no dia em que o Senhor vier buscar a sua igreja, então este período de graça e de misericórdia para com este mundo terminará. E aí, então, as coisas tornar-se-ão muito difíceis. Se as coisas agora são difíceis, então, a partir dessa altura, se dará início à grande tribulação e então coisas terríveis acontecerão verdadeiramente neste mundo. Por isso, o apelo do Senhor, a mensagem do Senhor para este mundo continua a ser: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Crê! Deus quer ter comunhão contigo, quer que tu estejas com Ele. Porque Deus ama-te, e ama-te de tal maneira que deu o seu Filho para morrer na cruz do Calvário. Portanto, este período de graça é um período, é um tempo de oportunidade que Deus está concedendo de facto a este mundo para que se possa realmente reconciliar com Ele. E por isso, o meu apelo a todos aqueles, não só que estão aqui, mas que nos possam ouvir através das redes sociais, é o apelo do Senhor. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Não cometas a loucura de desprezar, de facto, esta oportunidade que Deus te concede. E por isso, irmãos, nós, como eu disse, ansiamos por esse dia, porque é o estar com Cristo. E como disse, já repito, o apóstolo Paulo diz, partir e estar com Cristo é muito melhor. Poder vê-lo face a face, poder contemplá-lo, poder tocar-lhe, poder estar com Ele, perceber que foi Ele que realmente, e ver as marcas nas suas mãos, foi Ele que deu a sua vida por mim, deu a sua vida por cada um de nós. Como eu disse e repito, não é fácil viver neste mundo. Mas a verdade, irmãos, é que, por vezes, as coisas são mais difíceis por nossa culpa. Elas não são fáceis, mas por vezes nós ainda complicamos ainda mais as coisas. Que o Senhor nos ajude a sermos uma bênção uns para os outros. Neste ano que inicia, normalmente, e as pessoas dizem, olha, um bom ano, um ano abençoado, que seja tudo bom. Quando eu digo seja que um ano abençoado,
para mim, eu estou a pensar em mim. Que tudo me corra bem. Que tudo me vá bem. Mas a nossa oração deve ser mais no sentido de dizer, Senhor, que eu seja uma bênção. Que eu seja uma bênção. Que eu seja de facto aquilo que Tu queres que eu seja. Que eu seja de facto uma bênção. Seja realmente alguém que possa ser uma bênção para os outros. Ajudar, disponibilizar-me para ajudar os outros. Que seja uma bênção, que seja um ano abençoado para mim. Eu estou a ser egoísta, eu quero que, para mim. Mas de facto a nossa oração seja, Senhor, ajuda-me para que neste ano eu seja uma bênção para aqueles que estão à minha volta. Para que através de mim outros venham ao conhecimento e ao gozo da salvação. Que eu possa contribuir para que haja alegria naqueles que estão à minha volta. Que eu possa contribuir para aliviar o sofrimento de alguém. Que eu possa contribuir de facto contribuir para aliviar, para construir, para edificar algo, vidas. Que o Senhor nos ajude a sermos uma bênção no nosso lar, sermos uma bênção para a nossa família, sermos uma bênção no nosso trabalho, como o Eloy dizia. Vivemos com pessoas, muitas delas amarguradas, com sofrimento. Que o Senhor nos ajude a sermos uma bênção para elas, levarmos a mensagem de esperança, levarmos uma mensagem de alegria, levarmos de facto a mensagem que eles precisam realmente de ouvir. E a mensagem não é a mensagem que vem deste mundo, é a mensagem que vem do alto. É a mensagem que está contida neste livro. É esta a mensagem que este mundo precisa de conhecer. E por isso que a nossa oração neste início do ano, Senhor, seja, Senhor, que eu seja uma bênção. Que eu seja o homem e a mulher que Tu queres que eu seja. Que eu seja o filho que Tu queres que eu seja. Que eu seja o servo que Tu queres que eu seja. Que este mundo precisa. Seja um instrumento usado nas Tuas mãos para a Tua glória e para a bênção daqueles que estão realmente à minha volta. Que seja de facto esta a nossa atitude, de não pensarmos em nós somente, numa atitude de egoísmo, mas pensarmos nos outros, nas necessidades dos outros, nas necessidades espirituais dos outros, nas necessidades materiais dos outros, que o que tiver ao nosso alcance, nós possamos fazê-lo, ajudando a aliviar o sofrimento daqueles que realmente padecem. Por isso, irmãos, que o Senhor nos ajude realmente a vivermos este ano, a vivermos este dia, para a glória do nome do Senhor, e vivermos este ano para a bênção daqueles que realmente estão à nossa volta. Quando chegarmos à presença do Senhor, vai ser de facto indescritível. Não há palavras para descrever. Como o apóstolo Paulo, ele diz, subiu ao terceiro céu, viu coisas que não há palavras neste mundo para descrever aquilo que ele viu. E, irmãos, crês nisso? Crês nisso? Eu creio. Porque eu creio na palavra de Deus. E por isso eu creio que o Senhor nos tem reservado coisas que não conseguimos sequer descrevê-las. Mas estar com o meu Senhor, para mim, é suficiente. Estar com Ele, poder contemplá-lo. É isso que eu anseio. E que cada um de nós possa... o apóstolo Paulo, eu tinha aqui
várias coisas, mas na segunda epístola a Timóteo, não quero roubar muito tempo, na segunda epístola a Timóteo, no capítulo 4 e versos 6 a 8, diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por expressão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça que me está aguardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. O apóstolo fala-nos nestes versículos, fala-nos de coroas. Eu não vou desenvolver e falar muito sobre isso, as diversas coroas que nós encontramos nas Escrituras, coroas, ou seja, recompensas que o Senhor dá àqueles que durante o tempo, desde o dia em que aceitaram o Senhor Jesus Cristo até o dia da partida deste mundo, nós, quando chegarmos à presença do Senhor, há uma coisa que vai acontecer. Nós vamos ter que comparecer perante o tribunal de Cristo. E nesse tribunal de Cristo vai ser não julgada a nossa salvação, porque ninguém nos pode roubar, é garantida. Mas o que vai ser analisado é a minha vida, desde o dia em que eu aceitei o Senhor Jesus até o dia em que o Senhor me chamar à sua presença. E cada um irá receber coroas, recompensas. Aqueles que de facto foram fiéis, aqueles que a coroa da vida não é a vida eterna, é uma coroa que Deus dá àqueles que inclusivamente dão a vida por amor do Senhor. Dão a vida. Ainda hoje, em determinados países, há irmãos nossos na fé que estão a morrer por amor do Senhor. Dão a sua vida por amor do Senhor. E a Escritura diz que esses receberão uma coroa. Há uma coroa especial para esses que dão a vida por amor do Senhor. Há uma coroa de glória para aqueles que são fiéis, para aqueles que cuidam do rebanho do Senhor. Há uma coroa de alegria para aqueles que evangelizam, que ganham almas. Há maior alegria, a coroa é de alegria, e não há maior alegria do que a alegria da salvação. A alegria da vida eterna, a alegria do facto da certeza da salvação. Não há maior alegria do que esta. E aqueles que se ocupam disso, que se esforçam por ganhar almas, esses, diz a Escritura, que receberão também uma coroa, a coroa da alegria. E que de facto, irmãos, e a pergunta que nós podemos fazer neste momento é: que alegria tenho eu contribuído? A palavra de Deus diz-nos que há alegria nos céus por uma alma que se arrepende, que nasce de novo. Se depender de mim, se dependesse de mim, que alegria é que haveria no céu? Muita alegria? Pouca alegria? Cada um de nós examine-se na presença do Senhor. Examine-se e diga e veja o que é que tem contribuído. Tem ajudado as almas a encontrarem-se com o Senhor? A salvarem-se? Temos nós contribuído para isso? Há uma coroa para aqueles que se esforçam e contribuem de facto para isso. E há uma coroa, que é esta a coroa da justiça, que o apóstolo Paulo diz que lhe está reservada. Ele que, lemos, combati, ele sabia que a sua partida estava próxima. E olhando para trás, o que é que ele via? Fidelidade. Ele tinha sido fiel ao Senhor. Tinha combatido o bom combate, acabou a carreira, guardou a fé.
Tudo quanto o Senhor de facto lhe tinha dado, ele cumpriu. E ele diz que desde agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Amar a vinda do Senhor. Amamos a vinda do Senhor. O que é que significa amar a vinda do Senhor? Será que significa pensar nisso? Pensar na vinda do Senhor apenas? Não, irmãos, é muito mais do que isso. É viver como se o Senhor viesse hoje. É viver de tal forma como se o Senhor viesse hoje. Amamos a vinda do Senhor dessa forma. Vivemos a nossa vida. O apóstolo Paulo, ele analisando a sua vida, ele via fidelidade. Estava pronto para se encontrar com o seu Senhor. Não tinha problema nenhum, porque a sua vida tinha sido aquilo que o Senhor queria que ela fosse. Ele foi fiel. Ele foi verdadeiramente um homem de Deus. Ele se preocupou com os perdidos. Levar o Evangelho da graça de Deus. Ele se preocupou com a igreja, com a edificação da igreja. Ele se preocupou e se esforçou e fez tudo para fazer a vontade de Deus. Por isso ele estava preparado para se encontrar com o seu Senhor. Ele amava a vinda do Senhor. Ele amava a vinda do Senhor. Irmãos, amamos nós a vinda do Senhor? Estamos nós preparados? Ou se o Senhor viesse hoje, será que me encontraria ocupado com alguma coisa que não devia? Se o Senhor viesse hoje, será que me encontraria a fazer algo que realmente não devia? Como é que está a minha vida? Que o Senhor nos ajude, irmãos, a amarmos verdadeiramente a vinda do Senhor. E amar a vida do Senhor é, de facto, vivermos valorizando a palavra de Deus. A vivermos influenciados por esta palavra. Se vivermos influenciados por esta palavra, se esta palavra influencia a nossa vida, então nós amamos a vinda do Senhor, porque estamos realmente preparados. Houve um dia o Senhor disse que a alguém, que eu não me recordo agora o nome, disse: põe a tua vida em ordem. Põe a tua vida em ordem, porque vais ser chamado à minha presença. Será que se o Senhor hoje nos chamar à sua presença, ou se o Senhor vier hoje, a nossa vida está em ordem, estamos preparados. Amamos a sua vinda, porque nós vivemos como se o Senhor viesse realmente hoje e não nos encontraria ocupados com coisas que desonram o seu nome. Não nos iria encontrar com coisas que nada têm a ver com Ele. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a amarmos verdadeiramente a vinda do Senhor, a vivermos exatamente como se Ele viesse, preparados para que Ele venha hoje. Eu estou preparado, que a minha vida está em ordem, a minha vida é influenciada pela sua palavra. Era isso que o apóstolo queria dizer. Estava preparado, porque ele tinha sido aquilo que Deus queria que ele fosse. E cada um de nós tem sido aquilo que Deus quer que nós sejamos. Temos sido filhos, servos que Deus quer. Que o Senhor nos ajude, irmãos, verdadeiramente vivermos este ano como se o Senhor viesse hoje. E que o Senhor nos ajude a vivermos este ano, rogando ao Senhor que sejamos uma bênção para aqueles que estão, de facto, à nossa volta. Uma bênção no sentido de ajuda espiritual, de ajuda em todo o sentido. Que o Senhor nos abençoe. Amém.